Olá! E aí, galerinha? Aproveitando o intervalo dos pets para fazer uma gravação sobre divisão. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou falar um pouquinho para vocês de divisão, porque muita gente tem dificuldade na tabuada. Eu gravei a aulinha da multiplicação, agora eu gostaria de falar um pouquinho com vocês da divisão. Vamos ver? Eu espero que vocês gostem. Já pararam para pensar que a divisão é a operação inversa da multiplicação? Já observaram que se eu faço 2 vezes 5 igual a 10, 10 dividido para 2 vai ser igual a 5? Já perceberam isso? Bom, na aula de tabuada, eu falei para vocês que 2 vezes 5 dava o mesmo resultado que 5 vezes 2, que ambos dariam 10. Quando nós falamos da divisão, nós pensamos na operação inversa. Quando nós temos 10 dividido por 2, basta pensarmos em qual número multiplicado por 2 resulta em 10. Então, se eu sei a tabuada da multiplicação, eu vou pensar, né? Se eu não sei ela toda de cor, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4. Quando eu faço 2 vezes 5, eu encontro 10. Cheguei no que eu queria, então 10 dividido por 2 é igual a 5. E também, se fosse 10 dividido por 5, eu poderia seguir o mesmo processo. Bastava ir na tabuada do 5 e pensar em qual número vezes 5 resulta em 10. E aí vocês podem fazer, se vocês não sabem a tabuada de cor ainda, vocês podem fazer, né? 5 vezes 1, 5 vezes 2. Cheguei no 10, então eu já vou colocar aqui que o resultado da minha divisão é 2. Gente, para decorar, para aprender, a gente precisa compreender o significado. Então, quando eu falo em dividir, eu falo em repartir em quantidades iguais. E para o nosso primeiro passo da divisão, antes de eu aprender o processo das chaves, eu preciso de saber algumas divisões, que são as divisões que estão na minha tabuada. Então, o que eu aconselho para vocês, né? Vou colocar aqui, ó. A gente tem aqui 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 6, 2 vezes 7, 2 vezes 8, 2 vezes 9 e o 2 vezes 10. Vou colocar os resultados para vocês, que a gente já conversou que a tabuada da multiplicação, ela anda de 2 em 2. Nós falamos isso na outra aula. Então, eu vou colocar todos os resultados aqui. O que eu vou fazer agora? Ó, 0 dividido por 2 é 0, porque se eu divido 0, se eu tenho nenhuma bala, ou seja, eu não tenho bala nenhuma e eu quero dividir para 2 pessoas, quantas balas eu vou distribuir para cada pessoa? Nenhuma, eu não tenho nada para distribuir. Se eu tenho aqui 2 balas e eu quero dividir para 2 amigos, quantas balas cada um ganha? Ué, uma bala para mim, uma bala para ele, então cada um ganha uma bala. Se eu tenho 4 balas e vou repartir para 2 pessoas, uma para mim e outra para o meu amigo, ou melhor, né? Vou distribuir as 4 balas para mim e para o meu amigo de forma igualitária, né? De forma que os dois recebam a mesma quantidade. Quantas balas cada um vai receber? 2 balas. O que eu posso pensar? Eu tenho 4 balas, então vamos fazer de conta que isso aqui seriam as minhas balinhas. Balinha feia, né? A minha aqui, tamanhos diferentes, porque a professora de vocês não é boa com desenho. Eita! Mas eu vou fazer minhas 4 balinhas aqui. Três, 4 balinhas. E então eu vou pensar no meu amigo, uma para ele, uma para mim, uma para o meu amigo, outra para mim. Então, no final das contas, cada um ganhou 2 balas, certo? Por que eu tô colocando essas setinhas aqui?
Porque ficar pensando em balas ajuda, ajuda. Mas e se forem 20 balas? E se forem 63, 72? Já imaginaram ficar fazendo 72 balinhas e depois repartindo isso para 8 pessoas, para 9 pessoas? Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês? A ideia de repartir ajuda muito a gente. Pensar no objeto para a gente distribuir, para a gente repartir de forma igual, auxilia muito. Mas se vocês olharem para a tabuada, vocês vão conseguir aprender e fixar de uma forma mais prática. Então, olha só. Eu tô colocando aqui a tabuada do 2 e tô colocando do lado a divisão. Eu tô escrevendo as duas tabuadas juntas. Para que vocês percebam que pra gente saber a divisão, errei aqui, né, gente? Minha caneta tá um pouquinho atrasada em relação ao que eu tô escrevendo, né? Bom, acho que voltou. Ainda bem. O que a gente vai fazer aqui então, ó? Desculpa, esfarrapada. Mas ela tá atrasada. Tio Marcos tá rindo aqui de mim, diz ele que é desculpa esfarrapada, mas vocês estão percebendo, não estão? Que eu escrevo e ela demora a aparecer, ó. Eu sei, eu tô só brincando mesmo, porque isso já aconteceu comigo também. Gente, é porque nós estamos aprendendo ainda, tá? Cada vez que a gente vai usar isso aqui é uma coça que a gente toma, a gente ainda não aprendeu a usar direito. Então tem dia que ela tá funcionando bem, tem dia que a gente faz alguma coisa que altera aqui, a gente ainda tá tentando descobrir por que que ela faz essa, né, que ela atrasa essa escrita. Tudo bem. Mas vocês estão conseguindo me acompanhar aqui? Estão conseguindo perceber que se vocês souberem multiplicar, automaticamente vocês saberão fazer a divisão? Conseguiram acompanhar isso? Vamos fazer, eu vou colocar todos eles aqui para vocês, mas na verdade eu acho que nem precisaria, né, da gente colocar todos. No da divisão, na multiplicação eu coloquei até o 9, mas aqui eu acho que não tem necessidade da gente fazer isso com todos. Lembrando que, né, na multiplicação de 2, os números, né, os resultados andam de 2 em 2, então até você saber toda a tabuada do 2, da multiplicação, você pode ir escrevendo, como eu fiz com vocês. Ah, eu tenho que fazer 18 dividido por 2, mas eu ainda não sei. Então você começa com 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, até você chegar num 2 vezes que dê 18. E aí você já sabe a resposta da divisão. Vamos pensar num número mais difícil, vamos pensar no 7. Olha só, eu quero fazer aqui... Eu já ia te avacalhar quando você falou o número mais difícil. Por quê? 4.612. Ah, mas aqui é tabuada, vai ser só com o que a gente tem na tabuada de divisão. Então tá bom. Tá? A bolinha, depois de divisões maiores, eu vou fazer separado para vocês. Não vou colocar aqui agora. Por quê? Primeiro eu tenho que conseguir dividir o 4, eu tenho que conseguir dividir o 18, eu tenho que conseguir dividir o 63, por exemplo. Tá bom, desculpa a vergonha que eu passei. Então eu coloco aqui na minha tabuada, eu quero saber aqui, ó gente, eu quero saber quanto é 56 dividido por 7. Ah, eu não sei, de cabeça eu não sei o que eu vou fazer. Vou fazer 7 vezes 1, que é 7. 7 vezes 2, que vai dar 14. E meu 1 ficou horroroso. Cachorro idiota! 7 vezes 3, que são 21, e eu vou fazer isso até eu chegar no 56. 7 vezes 4, e a gente já falou que aqui vai andar de 7 em 7. Basta a gente somar 7. Depois eu vou fazer o 7 vezes 5, que são 35. O 7 vezes 6, que dão 42. 7 vezes 7, que dá 49. E 7 vezes 8, que dá 56. Achei o que eu queria. 7 vezes 8 dá 56. Então, 56 dividido por 7
é igual a 8. Então, a minha resposta vai ser 8. É uma maneira que vocês têm de começar a decorar a tabuada. E tem mais um detalhe. Depois eu vou fazer uma aulinha só falando disso para vocês. Mas tem uma coisa muito legal aqui. Quando você tem um número par dividido por um número ímpar, o seu resultado tem que ser par. Porque número par vezes ímpar dá resultado par. Então, se eu tenho 56 dividido por 7, o 56 é par e o 7 é ímpar, eu já sei que eu não vou poder encontrar um 7, eu já sei que não é um 8, eu sei que não é um 5. Ok? Tudo bem. Galerinha, é uma aula curtinha, não vou fazer todos eles aqui, senão eu vou ficar repetitiva só fazendo vocês copiarem tabuada. Mas a ideia é que vocês, entendam como ela funciona. Se tiverem ficado com alguma dúvida a respeito do que eu falei, coloca nos comentários, vai ser um prazer responder vocês, tá bom? E se gostou, dê o seu like, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Em breve nós teremos aulinhas novas. E o tio Marcos também está preparando novidades para vocês no canal. Nós estamos aproveitando esse intervalinho de pet para falar de algumas coisas legais também com vocês. Um grande abraço, fiquem bem e se cuidem. Até breve!